Olá, pessoal. Programa Na Realcast, da Votes Educação. Professor Alex Homero, diretor pedagógico, apresentando aqui vários temas importantes ligados à área de educação. Para você, pai, para você, mãe, diretor de escola, professores, todo o corpo educacional, com temas importantes do nosso cotidiano escolar. E esse tema que a gente vai debater hoje, assim como os outros também são importantes, mas foi muito pedido nas nossas vivências pedagógicas, nas consultorias, que diz respeito à questão do direito, né, da inclusão dentro do contexto escolar, cujo título, Os Desafios da Educação Inclusiva na Escola de Hoje. Então a gente vai entender um pouco sobre como é a lei, na verdade, né? O que a escola tem direito de fazer, dever de fazer, o que o pai tem direito também de reivindicar e o principal, quais as ações pedagógicas para que essa criança, de fato, exerça o seu direito de inclusividade, para que seu ensino-aprendizagem não seja de forma alguma prejudicado. Então a gente vai conversar sobre isso. Tem perguntas de convidados, as escolas parceiras nos enviaram, né, previamente, para a gente responder. E eu peço que você, de cada escola recebendo o link aí, deve passar para os pais, tá bom? A ideia é socializar esse assunto para que todos saibam. Quanto mais informação tivermos, melhor de exigirmos nossos direitos e também de cumprir, obviamente, nossos deveres. Então, você diretor, você professor, você gestor da escola, pode perpassar no grupo dos pais sem nenhum problema, que a ideia é essa, é divulgar o programa para que eles possam ouvir e depois nas redes sociais, então, em todas as plataformas digitais o programa está disponível, também no YouTube, você pode ir lá fazer o seu questionamento, tirar alguma dúvida, a gente vai responder com certeza usando as próprias redes sociais. Vamos receber aqui hoje nossa coordenadora dos anos iniciais e também do infantil, nossa querida Débora Amélia, que já participou conosco em outros podcasts. Você tem aí à sua disposição a todos os podcasts anteriores, um deles, alfabetização e letramento, outro tema muito pedido. Ela vai estar também hoje conduzindo com a gente aqui o programa. E nossa querida Laís Policarpo, a quem eu peço agora que se apresente, é a especialista de hoje, é quem vai literalmente comandar aqui o programa, tá bom? E é a pessoa que nós entendemos que sabe do assunto, já demonstrou isso, esteve em nossa convenção comercial e vai estar conosco nas próximas vivências pedagógicas. Então as escolas aí que querem essa temática poderão depois escolher, a gente vai levá-la para as palestras, porque é muito importante, como eu disse, esse assunto tem que ser muito, mas muito mastigado, quem dá muita dúvida e muita confusão, seja na hora dos termos, seja o que a BNCC traz, seja o que a lei diz, e o que a escola e o pai também acham o que é correto. Laís, fique à vontade, se apresente, fala um pouco sobre você, sua formação, para depois nós entrarmos aí na educação inclusiva. Pronto, eu agradeço o convite, né, de estar aqui participando. Realmente é uma temática que requer muita discussão, requer muito estudo. Eu sou Laís Policarpo, sou psicóloga, atuo na parte clínica e na parte educacional, né, e também sou docente. Então, eu estou na sala de aula, vivencio todos os dias a educação inclusiva, né, na prática. Então, é uma questão que a gente vê ali nos livros, mas que a gente também traz ali todos os dias as novas possibilidades. Muito bem. Eu já começo com uma pergunta assim, você falou da área de psicologia, né? Sim. Acho que uma das grandes novidades, frutos aí nos últimos anos da educação, é a escola ter uma profissional da área trabalhando. Está dentro do contexto inclusivo, mas uma pergunta que sempre me fizeram. É obrigatório que nós tenhamos uma psicopedagoga, uma psicóloga atuando dentro da escola hoje? Bom, quando a gente fala de ensino privado, realmente a gente não tem essa obrigatoriedade, mas realmente se faz muito necessário. Então, entre o obrigado e o necessário, a gente tem ali uma lacuna, mas realmente é muito necessário. Muito bem. Daqui a pouco a Débora vai passar algumas situações em que, como a Débora, a gente está muito nas consultorias pedagógicas, atendendo as escolas, a gente está muito em contato com o cotidiano dessa escola, com pais, com os alunos, com os professores, que muitos têm, sempre questionam a questão da educação inclusiva. Mas antes, vamos esclarecer primeiro algumas coisas importantes, né? Pode ser até você, Débora, nesse caso, o que a BNCC traz sobre educação inclusiva, e depois a Laís já vai responder o que se considere, o que é uma escola de fato inclusiva. Certo. Uhum. A educação, a BNCC traz, né, de acordo para a educação inclusiva, que a escola é direito de todos, né? Então, a gente tem que acolher todas as crianças, né? Então, isso é muito importante.
E a gente percebe que quando a gente vai nas vivências, nas consultorias, a gente percebe essa preocupação das escolas. Será que realmente eu estou preparada para receber essa criança que às vezes é tida como diferente, Sim. né? Mas a inclusão é isso, é acolher a todos, é receber a todos, né? Isso e tratar a todos de uma maneira adequada. Sim. E isso diz na BNCC, não é verdade? Então, é essa capacidade que a gente tem de construir uma escola que receba toda essa diversidade. E isso está dizendo na BNCC. E realmente é isso. A preocupação das nossas escolas é, será que realmente eu estou preparada? Eu tenho como atender essa escola? E realmente isso realmente é o que tem que acontecer, Laís. A gente realmente tem que receber essa criança ou com laudo ou sem laudo e realmente tentar ajudá-la nesse processo de aprendizagem. Pronto. Quando a gente pensa na escola inclusiva, né, a gente precisa tornar realmente acessível essa questão da escola para todos, né? Então, já que a educação é um direito, então a gente precisa realmente dar condições para que ele seja exercido. E aí, pensar nessa escola inclusiva é possibilitar não só a matrícula, não só o receber, mas o desenvolver, o aprender, o conviver, né? Então, é trazer ali para aquela criança, para aquele adolescente, até mesmo no ensino superior, todas as condições, todas as ferramentas que são necessárias para que isso aconteça. E aí a gente pensa em estrutura, a gente pensa em estrutura de pessoal, em corpo docente, em material. Então tem todo um arcabouço aí que precisa ser realmente preparado para que isso aconteça de forma efetiva. E em cima disso, aproveito para perguntar o seguinte, né? Tem muitos pais que questionam o fato de que quando há crianças laudadas, como a gente vai usar a expressão, né? Eles ficam se questionando, será que isso não atrapalha o desenvolvimento das outras crianças? O fato de ter alguma criança lá com alguma especialidade e que a professora muitas vezes... Aí passa também a aproveitar para a questão da formação continuada, né? Sim. Será que os professores estão realmente treinados, né? Estão aperfeiçoados a lidar com situações? Isso é muito importante, tanto no setor privado como no setor público, que haja essa possibilidade. Mas realmente causa algum problema, algum atraso nas outras crianças, porque às vezes os pais são até meio melindrosos, achando que como é que eu vou falar isso para não parecer que é preconceito e tal. Há essa diferença realmente, assim, pode o fato de ter 2, 3 alunos com algumas dificuldades por conta de alguma inclusividade que ela necessite, atrapalha o rendimento dos outros de alguma forma? Tá. Conviver socialmente tem bônus e ônus, né? Então, independente até de laudos, diagnósticos ou características, o nosso meio social, e a escola é o primeiro meio social depois da família, né, que a criança é inserida, vai trazer todas essas questões. Então, sempre vão ter desafios para serem lidados. Quando existe uma educação inclusiva realmente bem estruturada, bem organizada, isso não vai trazer prejuízos diferentes daqueles que realmente já haveriam. Vai ter uma discussão em sala de aula, um debate sobre determinado assunto, lidar com uma característica do colega que eu não consigo lidar muito bem, que eu não gosto tanto, né? E isso acontece em todos os ambientes. Então, essa questão dos pais terem receio de que o fato de terem crianças incluídas, né, ali na sala de aula do seu filho, dito neurotípico, não vai trazer prejuízos, realmente é um mito que precisa ser quebrado. Então, a gente precisa, sim, ensinar, aprender a conviver para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. E aí você fala da questão dos professores, né? Na formação básica, a gente vê ali 1 ou 2 matérias no curso de licenciatura, nos magistrados, enfim. A gente vê essa questão ali, às vezes, um pouquinho de Libras, um pouquinho da parte de educação inclusiva, também, um pouco muito da pouco, psicologia, né? Muito pouco. Bem pouco. E aí eu pergunto, né, qual é o curso que nos prepara 100% para a nossa vivência profissional? E aí qualquer um deles não faz isso. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar se aprimorando, principalmente nós que lidamos com pessoas. Né? Então, são novas demandas, são novos desafios, mas também são novas possibilidades. Sempre está estudando, fazendo formações, especializações. Então, assim, bem claro para todas as escolas, para todos os pais que estão nos ouvindo. A BNCC nos deixa claro, de acordo com as 10 competências, que a inclusão
é necessária, Sim. a inclusão existe e a socialização entre todas as crianças também não prejudica em nada o aprendizado das nossas crianças. Realmente, essa socialização, ela é necessária. Né, certo? Exato. Pronto, que Até é bom a porque, gente sempre deixar claro, porque a gente percebe que é a dúvida, sim, como o Alex falou. até não é porque isso? a gente precisa pensar que a escola é uma parte da vida dessas crianças Isso. que vai prepará-las para o externo, né? E quando elas saem de lá, elas encontram com uma diversidade de pessoas. Então, como que eu vou conviver com alguém que pensa diferente, que se comporta diferente? E a escola nada mais é do que um ensaio sobre tudo isso. E o outro é necessário para a gente aprender com o outro. Sim, não é isso? a gente Muito evolui Tá lá muito, nos cresce pilares, muito. aprender a ser, Isso, aprender a conviver com o outro. justamente. Você está acompanhando na Realcast, um programa da Voz Educação, com temas relevantes da educação no nosso cotidiano, e hoje os desafios da educação inclusiva na escola de hoje, né? Porque era um tema que há 10 anos não havia essa preocupação, era uma coisa distante, mas hoje a gente tem cada vez mais, com essa questão da diversidade, atender aos direitos, a gente está tendo mais atenção. Você teve uma participação numa convenção nossa, e uma dúvida sempre pro pessoal, porque existem inúmeras situações de inclusividade. E às vezes se mistura algumas situações também. Sim. Dentro da questão da educação inclusiva, da BNCC, o que diz a lei, né? Quais são as categorias, se existem, ou níveis de situações em que a inclusividade tem que ser colocada de forma efetiva para o atendimento? Tá. A questão é que, assim, hoje muitas escolas se atêm muito ao fato do laudo, né? E, na realidade, as crianças, os adolescentes, né, os alunos, precisam ser recebidos com laudo ou não. Então, pensar em inclusão é muito além de um material que a gente vai fazer ajustes, porque ele não vem pronto, ele não vem adaptado, né? Ele vai ser igualzinho para todo mundo, e aí o uso dele, o complemento dele é que é personalizado de acordo com... A gente vai daqui a pouco, pessoal. Isso é muito Isso. importante do material, que é a coisa que toda editora Pergunta, né? do livro adaptado. Não existe livro adaptado, né? Existem situações... isso. Não, a gente vai já tocar nesse assunto, mas ainda não vou nem deixar você completar. Você falou com ou sem laudo. Muitas vezes, acho que muitas vezes mesmo, nem Sim. os pais sabem. Sim, Aí cabe muitas vezes a escola, o professor no seu dia a dia, identificar alguma situação de aprendizagem que, pô, aquela criança está um pouco mais devagar que as outras, tal. E muitas vezes é a escola quem vai informar o pai Isso. e a mãe para Justamente. que procure um profissional da área para fazer. E aí existe, às vezes, acontece, eu conheço uma situação de que não vou atrás não, que eu não quero nem saber. quero nem saber. Porque talvez seja, ou seja, é um pouco de ignorância, né? Porque Isso. as pessoas têm ainda, é o pré-conceito da Sim. situação, né? Literalmente, e de que é bom não saber porque depois vão ficar sabendo, vão tratar meu filho diferente. Pelo contrário, é justamente a melhor maneira de você, ao saber, poder fazer um diagnóstico eficiente e em cima trabalhar, aí sim, práticas pedagógicas que vão melhorar o ensino aprendizado daquela criança. Então, há às vezes uma inversão em relação a isso, né? Que você acompanha muito, você trabalha em escola, sabe muito bem como é que é isso. A gente sabe que, claro, existe uma perspectiva muito grande quando as famílias recebem uma criança, né? Então, os pais pensam em muitas coisas, idealizam muitas coisas, e algumas vezes é difícil lidar com esse sentimento, porque ele é dúvida, ele é frustração, ele é tristeza, ele é medo, né? E a escola, realmente, ela é ali um universo tão amplo que ela consegue trazer para nós essa clareza. Então, tem ali para cada série, para cada idade, o que é esperado. E aí, quando a professora começa a perceber, não, ele não está acompanhando, ele não está fazendo como ele poderia, ele não está ali conseguindo alcançar o que é esperado para aquela série, para aquela idade, ela começa a sinalizar. E aí, os pais precisam realmente estar muito sensíveis e muito atentos a isso, né? Então, saber precocemente é fundamental para que a gente possa fazer intervenções não só no âmbito educacional, mas também fora dele. Porque se a gente perguntar quem é responsável pelo desenvolvimento da criança, é todo mundo que faz parte da vida dela, né? Família, Então, escola, é família, sociedade, é escola, né, equipe clínica. Então, todo mundo que faz parte da vida daquela criança contribui de alguma forma. E aí, essa parceria, porque a escola não é inimiga da família, né? E a família também não precisa ali estar atacando a escola o tempo todo. Então, é unir forças para que realmente a gente possa, cada um dentro das suas possibilidades, do seu conhecimento, ajudar aquela criança a se desenvolver.
E complementando, quais são os tipos mais comuns que necessitam desse acompanhamento mais inclusivo? Tem a diferença TDAH, né? Assim, faz um resumo, porque provavelmente você vai... São muitas especificidades, lógico, mas as mais comuns que a gente tem encontrado no ambiente escolar. Pronto, a gente pode pensar no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e aí a gente vê desde aquele desatento ao hiperativo, ao misto. A gente tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? E aí esse daria um na Realcast aí inteiro só sobre isso. Uma série de situações, mas são muitos sintomas que a gente pode observar. A questão realmente das dificuldades de aprendizado, relacionada a cálculos, relacionada à leitura e escrita, né? Relacionado à socialização. Então, a gente precisa perceber ali as regras e os limites que são, às vezes, muito quebrados. A gente precisa começar ali a ter uma luzinha sobre a questão do transtorno positivo desafiador, que é o TOD, né? Que a gente tem ouvido também muito falar. Então, e vem também as questões das pessoas com deficiência, algumas vezes deficiência física, que aí eles precisam de uma outra estrutura, a questão no sentido de precisar de braille, de libras, né? Então, é um ponto também que a gente precisa observar. Você citou um termo aí, o TOD, né? Sim. Eu me encontrei uma vez numa situação de vivenciar uma agressividade de uma criança de 3, 4 anos, assim, mais ou menos, e que, assim, a gente fica olhando, né, a questão do desafio com o pai e a mãe. Sim. E isso aconteceu já também na própria escola, em relação aos professores. Não vou fazer tarefa, e aquela agressividade. E aí, às vezes, se faz um diagnóstico pré, né? Sim. Isso com certeza tem algum problema. Com certeza a criança tem que fazer um acompanhamento. Até que ponto a agressividade nesse sentido, muitas vezes não só na escola, mas em casa, essa questão da criança não aceitar e se desafiar os pais ir para cima, até que ponto isso está dentro desse contexto dos transtornos em si? Tá. Ter características do transtorno não é ter o transtorno. Muito bem. Né? Ter características não significa ter o transtorno. Isso. Certo. Tanto que o próprio DSM, é justamente um dos manuais que a gente utiliza para se basear nos diagnósticos, ele traz muita questão da quantidade, né, de características sobre determinado transtorno, a frequência e a intensidade dele. Então, às vezes, por exemplo, as regras e limites não foram bem estabelecidos. Às vezes é um pai que está tendo que viajar com mais frequência por conta do trabalho e a maneira que aquela criança tem de manifestar que ele está sentindo falta. Né? Esse período que a gente vem agora depois pandemia, que as crianças voltaram a ter contato. Então imagina que hoje uma criança de 3 anos, né, agora 2023, 3 anos. Então ele passou ali muito tempo com um contato bastante restrito e ele está aprendendo a conviver socialmente. Então, já é realmente um ponto que a gente precisa ter mais atenção, né, e até se chegar no diagnóstico. A gente não parte do diagnóstico, a gente chega até ele. Então, a gente vai excluindo possibilidades até que a gente chegue a um diagnóstico. Na Realcast, hoje, com o tema os desafios da educação inclusiva na escola de hoje, obviamente, e a gente está abordando esse primeiro bloco, os conceitos básicos de educação inclusiva, a questão dos laudos. Então você está acompanhando aqui, você pode estar aí, você pai, você mãe, né? Indique também para os seus familiares, é bom que todo mundo conheça as coisas, então essa parte mais de informação e esclarecimento. No segundo bloco, já a gente vai responder perguntas, e essas perguntas são bem perguntas específicas sobre situações cotidianas da sala de aula, do contexto escolar. Então eu quero que você acompanhe, já a gente volta.